Olá, meus amores do quinto ano, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? E vamos hoje falar sobre o processo de urbanização no Brasil. Mas antes, vamos relembrar a aula passada, onde a gente viu que as cidades brasileiras, né? As primeiras cidades. Como era que essas cidades eram formadas, qual era a origem dessas cidades, a função dela. Na aula passada a gente viu que as cidades, ela tem origem espontânea, né? E de origem planejadas. O que são as cidades de origem espontânea? São cidades que se desenvolveram a partir de uma vila, de uma pequena vila, e foi se desenvolvendo e transformando em cidade. Temos cidades que de origem diversificadas, né? Tem cidades que se originaram a partir da mineração, onde os mineradores começaram a explorar as minas e aí eles ficavam acampados. Essa notícia se espalhou e acumulavam muitas pessoas e essas pessoas começaram, né, a formar pequenos grupos e esses grupos foram construindo moradias, cabanas e fizeram casas, construções e acabou se transformando em cidades. Nós temos também cidades que se originaram a partir da necessidade de proteger o território contra os invasores, tá? Então fizeram um forte, é o caso da cidade de Belém, fizeram um forte para proteger o território e em torno desse forte foram construindo moradias e aí transformou-se em cidade. Também a gente viu que o percurso, né, o caminho dos tropeiros também se transformou em cidades. Os tropeiros vinham com as suas mulas, né, com mercadorias e com alimentos que eles levavam até as minas, né? Então, nesse percurso, eles construíram, né, pequenos ranchos para eles ficarem e esses ranchos acabaram se desenvolvendo e se transformando em cidades, tá? Vimos também que as cidades, elas têm origem planejadas, tá? É o caso da nossa cidade, a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país, que foi uma cidade que foi planejada, foi construída no governo de Juscelino Kubitschek. Temos a nossa cidade, Teresina, também, que foi feita dessa forma, planejada. E vimos que as cidades têm funções diferentes. Funções religiosas, turísticas, econômicas, né, comerciais. Então, foi conteúdos que a gente viu na aula passada. Vocês fizeram as páginas que foram sugeridas, turma? Tenho certeza que fizeram, porque nós temos alunos bem comprometidos. Então, vamos para nosso conteúdo, falando sobre o processo de urbanização no Brasil. E o que é urbanização, gente? Urbanização é o ato ou efeito de urbanizar, né? É tornar-se urbano, é sair da zona rural para a cidade, que é a zona urbana. A população urbana no Brasil. A gente sabe que essa população urbana no Brasil, atualmente, ela é maior, né, do que a população rural. Mas isso nem sempre foi assim, turma. Antes, né, por volta de 1940, percebemos que a nossa maior parte da população vivia no campo. Isso significa que a maior parte dessa população brasileira era uma população rural. E isso foi mudando ao longo dos anos, tá? A população urbana, ela conseguiu ultrapassar a população rural. Iniciou por volta de 1960, mas somente em 1970 essa população urbana ultrapassou totalmente a população rural. Vamos analisar o gráfico que mostra isso direitinho. População rural e a população urbana. Então, por volta de 1940, de cada 100 pessoas, 69 morava onde, gente? Na zona rural, ou seja, maior parte da população brasileira morava na zona rural. Em 1950 ainda permaneceu, né, a zona rural tendo predomínio, era 64% de cada 100 pessoas continuavam morando na zona rural. 1960 também, a partir de 1970, essa realidade foi mudando, né? Perceberam que estava indo num ritmo, né, bem acelerado. A partir de 1970, de cada 100 pessoas, 56% delas já passaram a morar na zona urbana, tá? Então, o processo de urbanização do nosso país foi de forma até acelerada.
não se comparada a outros países, né? A Europa, por exemplo, no século XVIII, a Europa já tinha o seu país urbanizado, enquanto que o nosso, né, já começou nos meados do século XX. Taxa de urbanização brasileira. Vamos ver essa taxa. A taxa de urbanização brasileira corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas, tá? Em determinado lugar em relação ao total desse lugar, que foi que a gente viu no gráfico, né? De cada 100 pessoas, a partir de quanto morava na zona urbana e quantos moravam na zona rural. Essa taxa, ela mostra o grau de concentração de pessoas nas cidades. Olha aí o gráfico mostrando 15% da população na zona rural e 85% morando na zona urbana. Lembrando que esses dados são os dados do IBGE, né, turma, do ano já de 2015. Taxa de urbanização brasileira por regiões. Essa urbanização, ela não acontece, né, de forma igual, né, nas regiões. Ela é mais intensa em uma região do que em outras. E podemos observar através desse gráfico. Olha a região norte. De cada 100 pessoas, 75%, né, são da zona norte. Zona nordeste, de cada 100 pessoas, 73% de urbanização na região nordeste. Região sul, 86%. A região sudeste é a região, né, com maior urbanização, com 93%, e a gente vai ver logo mais por que essa região sudeste tem grande destaque. Por que a nossa urbanização aconteceu? Quais foram os fatores que levaram as pessoas a sair da zona rural para a zona urbana, né, para as cidades? O que levou, o que impulsionou essas pessoas? Então, gente, um dos motivos foi a industrialização. A indústria, ela contribuiu para a urbanização brasileira. Ela trouxe o crescimento desses processos urbanos e da população urbana foi se intensificando através da industrialização. Por que através da indústria? Porque a indústria, ela oferecia o quê? Emprego para as pessoas, né? Oportunidade de vida melhor. Então, as pessoas migravam da zona rural, né, para a zona urbana, para trabalhar nessas indústrias. As indústrias, elas se localizam onde há disponibilidade de energia, né, de boa rede de transporte para transportar, né, os trabalhadores, de comunicação e de trabalhadores especializados. Portanto, onde é que o lugar mais propício para ter indústria? Nas cidades. Portanto, a indústria teve uma grande ajuda, né, nesse processo de urbanização. As indústrias se concentram principalmente nessas áreas urbanas, devido às condições necessárias, né? Porque as áreas se encontram, na maioria, os elementos que atendem às necessidades. Quais são esses elementos, gente? A gente viu que é a energia elétrica, que precisa, né, de comunicação e transporte. A concentração das indústrias nas cidades, ela atraiu muitos trabalhadores rurais, que vieram em busca de emprego, salários, contribuindo assim para o aumento da população urbana. Então, a indústria, aí nós temos a imagem, né, de uma indústria, vamos ver aí a legenda, para atrair mais indústria, alguns municípios criaram os distritos industriais. E esses distritos, consequentemente, né, atraiu muitas pessoas, aí a gente vê aí na imagem algumas indústrias. A industrialização brasileira, ela teve início lá na região sudeste. Lembra do gráfico? Que a região sudeste, ela estava, né? O nível de urbanização era superior às outras regiões. Por quê? Porque a região sudeste era a região onde tinha mais indústrias. Então, no início do século XX, a industrialização brasileira, ela se desenvolveu ainda mais. A maior parte dessas indústrias se concentrava exatamente na região sudeste, onde era praticado a cafeicultura, tá? Então, a cafeicultura, ela gerou condições necessárias para a industrialização brasileira. O que essa cafeicultura proporcionou, né? A maior parte dessas indústrias que ficaram nessa região sudeste, a cafeicultura proporcionou várias condições, entre elas o acúmulo de dinheiro, também a formação de mercado consumidor e disponibilidade de mão de obra.
Olha aí a imagem de embarque de pessoas, né, embarque do café, que é a cafeicultura muito importante nesse processo de urbanização. O êxodo rural e a urbanização brasileira. O que é êxodo rural? O êxodo rural, gente, é a saída do homem do campo, né, a migração do homem do campo para a cidade, né, para a zona urbana. E por que que o homem do campo, ele precisou migrar para a cidade? Por que será? Quais motivos? Um deles, gente, a gente vai ver agora que ela impulsionou esse êxodo rural devido também à mecanização. O que é isso? As máquinas começaram a substituir a mão de obra, né, do homem do campo. Então, a mecanização fez com que o homem ficasse desempregado, porque as máquinas substituíram a mão de obra deles. Então, causou aí o êxodo rural. A mecanização possibilitou um grande aumento da produtividade, né? Então, a gente vê aí as vantagens também dessa mecanização. Por quê? Porque a produtividade aumentou, era mais rápido para fazer o serviço, enquanto que a máquina produz bem mais rápido do que o homem. E precisava de pouca mão de obra, só de pessoas para manusear essas máquinas. Então, a produtividade aumentou, mas nós temos o ponto negativo, que foi o quê? O aumento do desemprego do homem do campo. O homem do campo teve que fazer o quê? De vender suas terras, né, para o agronegócio, para os grandes, né, agricultores, e tiveram que migrar para a zona urbana. Aí estamos vendo a imagem de máquinas, né, a colheita mecânica de trigo, fazendo trabalho humano, e a imagem de pessoas migrando, tá? Da região Nordeste para a região Sudeste. Pessoas migrando em caminhões, que eram conhecidos como pau de araras, tá? Então, essas pessoas tiveram que migrar em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, tá bom, turma? Então, a urbanização brasileira, ela teve a ajuda da indústria. O motivo que as pessoas saíam do campo era em busca de emprego, né, de melhores condições de vida, e a zona urbana oferecia tudo isso. Só a turma que provocou também, tá, um inchaço nessas cidades. Essas cidades, elas não estavam preparadas, tá, para receber essas pessoas que saíram, muita gente do campo para a cidade, então acabaram morando, né, em moradias improvisadas e formando favelas, tá? Então era isso, turma, e vamos responder as páginas, tá? Vamos fazer as páginas referente a esse conteúdo, que são as páginas 192, 193, a 194, 195, 197. Depois você vai lá para aquele finalzinho do livro, que tem a página 198, 199, a 210, 211 e 212. Responda essas páginas, na próxima aula iremos fazer a correção. Então, obrigada pela atenção, tá? E fiquem em casa, ok? E até a próxima aula.